Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí Palavra de Deus e muita bênção para você. Glória a Deus. Queridos, sem perca de tempo, para a gente ser objetivo aqui, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, ou acompanhe, aí no seu smartphone ou aqui no telão. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 7. Aleluia. Nós vamos ler do 7 até o versículo de número 11. Está escrito assim, preste bastante atenção. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina, diga comigo, Penina, provocava Ana, aleluia, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Aleluia, e por que não comes? Por que está triste o seu semblante ou o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou ao Senhor muito, abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Aleluia, diga glória a Deus. Querido, preste atenção. Falar de relacionamento é falar da essência do nosso Deus. Por quê? Porque Deus é um ser relacionável. E quando Deus cria o ser humano, Ele também cria o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o ser humano também não consegue viver só. Ele é um ser de relacionamento. E tanto é que não é à toa que as redes sociais fazem tanto sucesso. Por quê? Porque é o lugar onde hoje, com a velocidade das coisas, o ser humano mais se relaciona. E Deus sabe muito bem disso. E Deus escolheu também a melhor forma, ou a forma mais leal de fazer com que isso acontecesse. Por quê? Porque quando Deus cria o ser humano, já na criação, Ele dá sinais de que Ele sempre quis e sempre teve vontade de que o ser humano se relacionasse com Ele. E o princípio básico de um relacionamento é o diálogo. Diga comigo, diálogo. Ora, se não há diálogo, não há relacionamento. Aonde o silêncio reina, a morte também reina. Então Deus sabe muito bem disso. Não é à toa, e talvez muitas pessoas nunca entenderam, porque é que Jesus um dia disse assim: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em volta do meu nome, ali eu estarei no meio. Ou seja, não é apenas 2 ou 3 pessoas reunidas, mas reunidas em volta do nome dele. Por que ele não disse uma pessoa apenas? Por quê? Porque só é possível saber se há relacionamento ou se há unidade aonde tem pelo menos 2 pessoas. Se há concordância, a Bíblia diz: o que é concordado na terra também será concordado no céu. Quem está me entendendo, diga amém. E se Deus, o Deus verdadeiro, responderá, pensa comigo, responder o quê, se não há quem pergunte? Responder o quê, se não há quem ore? Se não há quem questione? Se não há uma oração? E oração nada mais é do que relacionar-se com Deus, do que um diálogo. Quando você está falando com Deus, você está se relacionando com Ele. Aleluia! Tanto é que a Bíblia diz assim, precisa dessa ação. A Bíblia diz assim no livro do profeta Jeremias: clama a mim, aleluia, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, ação, diga comigo assim, ação gera uma reação. Clama a mim e
dir-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. A Bíblia vai dizer: ora, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Repare, ação e reação. E se buscai e encontrareis. Se Deus está observando isso, obviamente, se nós estamos numa campanha aonde o Deus verdadeiro responderá, é porque Deus sabe, aleluia. Deus nunca, como diz a letra da Cassiane, eu nunca vi um justo sem resposta, aleluia, ou ficar no sofrimento. Deus não tem problema com a prova que você passa. Deus tem problema com o conformismo que talvez você se encontra por não clamar e não crer que há um Deus verdadeiro, o único Deus que pode tudo e todas as coisas. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Alguém está sentindo? Dá glória a Deus, por gentileza. Aleluia. Então, querido, preste atenção. Deus já prova isso desde a criação. Por quê, pastor? Repare, quem busca um relacionamento, ele tem pelo menos 3 princípios básicos. Primeiro, quem busca um relacionamento, seja ele qual for, ele sonha. E Deus sonhou com o ser humano. Primeiro, Deus pensa no ser humano, criando, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro, você existiu aqui, no pensamento de Deus. É Deus sonhando com você. Diga para quem está do lado, diga assim: você tem noção disso? Diga assim: o Deus do universo sonhou com você. Aleluia. Quem busca relacionamento trabalha. Se quem busca relacionamento trabalha, primeiro você sonha, depois você trabalha. Tem um pastor da Angola que ele diz assim: olha, antes de Deus dar mulher para o homem, primeiro ele deu trabalho. Aleluia. Por quê? Porque se você busca um relacionamento, busque primeiro o trabalho. Por que depois que Deus sonha, Deus usa as suas mãos para cravar no barro e fazer o boneco? Deus está trabalhando. Aleluia. Deus sonha e Deus trabalha. E quem busca relacionamento, terceiro item, ele busca aproximação. Pastor Felipe, ele busca proximidade. Deus pensa, Júnior, Deus trabalha com as mãos e faz o boneco de barro. Depois Deus vê o boneco de barro, sopra no fôlego de vida nas suas narinas. Ou seja, Deus tirou o homem, levanta a sua mão e prepara para dar glória a Deus. Deus tirou o homem de dentro dele e foi morar dentro do homem. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de proximidade. Aleluia. Então entenda, nunca existiu, aleluia, Isaías diz isso, nunca houve desde a antiguidade um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O nosso Deus quer proximidade, Ele quer resposta, Ele quer atitude, e Ele quer se relacionar com o ser humano. E Deus me deu 3 tópicos breves para falar com você sobre relacionamento. Diga comigo assim: primeiro tópico. Primeiro, o seu relacionamento com Deus revela quem você é de verdade. Qual a maior necessidade do ser humano? É ter 10k de seguidor no Instagram? Não. Ao passo que o ser humano quer só conhecer pessoas, porque isso traz sucesso, mas traz sucesso exterior, não traz sucesso interior. Se você abrir as redes sociais, você vai ver que o Whindersson saiu das redes sociais por um tempo. Se você abrir as redes sociais, você vai ver que esse rapazinho aí agora, luva de pedreiro, que fez sucesso, já foi até na França, chorou as pitangas, saiu da rede social. Por quê? Porque não existe nada do lado de fora que pode te satisfazer o que está dentro de você. Esse lugar do fôlego de Deus dentro de você, só Ele pode preencher. E Deus tem interesse que você pare de querer conhecer as pessoas e busque conhecer quem você é. Você sabia que a maioria dos seus relacionamentos, talvez que não dão certo, que não deram, ou até hoje, você talvez não se enxerga, mas é uma pessoa difícil. Diga para quem está do lado assim: isso é chato. Talvez você não vai saber responder, porque a pessoa vai passar a vida inteira sem descobrir quem ela é de verdade. E Deus tem interesse em revelar para você quem você é. Preste atenção.
quando Jesus está perguntando para os discípulos, e ele faz a seguinte pergunta, ele vai fazer a pergunta dando a resposta, porque toda vez que Deus fizer uma pergunta, Ele nunca vai te perguntar a resposta, Ele já sabe. Ele diz assim: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Responde para mim, mas eu sei quem eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Os discípulos perguntam e respondem: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus aperta um pouco mais e fala assim, segura só um pouquinho mais baixo, um pouco mais, e diz para eles assim: beleza, eles não andam comigo e estão dizendo que eu sou isso, mas e vocês que andam do meu lado? Por quê? Porque falar dos outros é fácil, o difícil é falar de nós mesmos. Há um silêncio nessa hora, a boca trava. Só o mais corajoso de todos, até então Simão, vira para ele e fala: mestre, eu sei quem o Senhor é. Aleluia. Jesus se empolga, porque só ouviu balela, as pessoas só viam ele como um profeta. Pedro, então diga quem eu sou de verdade. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção, quando ele diz o Cristo, é uma revelação ali. Tanto é que Jesus responde para ele: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, você acertou na mosca, porque Isaías 9,6 vai dizer assim: um menino nos nasceu, Jesus de Nazaré, filho de Maria. Ele é o Jesus, mas o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, ele veio da eternidade. Quando aquele cego de Jericó está gritando assim: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele acertou na veia. Por que Jesus para? Ele para porque ele entende que no meio da multidão o cego era o que mais enxergava, porque chamou ele de Cristo. Quando ele ouve essa resposta, ele vira para Pedro e fala: Pedro, muito bom, essa revelação, Pedro, a partir de hoje eu vou te revelar quem você é. Olha a necessidade, eu preciso saber quem eu sou. A partir de hoje, tu não és mais Simão, porque Simão, até então, a palavra Simão significa caniço arrastado pelo vento, mas Pedro significa pedra, rocha, aleluia, estabilidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta revelação, olha que coisa interessante, sobre esta revelação de quem eu sou, para que eu revele quem você é, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então entenda isso, querido. Os céus, aleluia, levanta sua mão por gentileza. Os céus sabem quem você é, o inferno também sabe quem você é. Deus te trouxe aqui essa noite para revelar a você quem você é de verdade. Aleluia. Segundo tópico: o seu ou o nosso relacionamento com Deus precisa ou deve atingir um grau de maturidade. Diga comigo: maturidade. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu andava com o menino, eu falava e pensava com o menino, mas quando eu vir a ser homem, então eu larguei as coisas de menino. E o que é um menino, pastor, diante de Deus? É simples, é um menino que é só você olhar para o seu filho. O seu filho, na idade pequena, enquanto está menino, ele associa o seu amor ao presente que você dá a ele, não é assim? Se ele te pede um presente, fala assim: ô mãe, me dá isso assim, assim. Aí você fala: não, você não pode, já te dei isso. Acabou de comprar uma boneca, descabelou ela toda, ela está querendo outra. Aí você fala assim: não, menino, você já tem. Eu também não amo a senhora também não me ama. Por quê? Porque quem é bebê associa o amor do pai a presentes. E eu nunca vi presente mudar a vida de ninguém. Eu já vi herança mudar, presente não. Tem gente que vem na igreja e não consegue entender.
Porque quando você vem, você batiza, aceita Jesus, se reconcilia, tem uma fase que o Pai, a misericórdia te abençoa, te entende as suas lágrimas, a porta abre, alguma coisa acontece. Depois vai passando o tempo, você fala assim: quer saber de uma coisa? Já tem um tempo que eu estou vindo na igreja, eu estou até dizimando, eu estou fazendo isso, aquilo outro, mas Deus, parece que os céus se fecharam sobre mim e as coisas não andam mais na minha vida. Sabe o que é isso? É porque Deus espera que a sua fase de infantilidade, com o perdão da palavra, ela tenha passado. Por quê? Porque quando você começa a se tornar adolescente, jovem, aí os presentes já não fazem mais tanto sentido. Apenas as palavras do Pai já começam a fazer efeito na sua vida. Então você começa a vir para o culto. E quando você chega na fase adulta, eu disse aqui de manhã, o meu pai tem 75 anos de idade, a minha mãe também. Então hoje eu não chego, pastor, na casa da minha mãe, ou esperando a minha mãe na minha casa, e assim: mãe, cadê o meu presente? Né? Porque às vezes a gente cresce, mas só no tamanho. Tão barbado, mas a gente está com chupetas espirituais, mimimis. Aí se o pastor não me cumprimentar, também não volto na igreja. Criança. Aí se o pastor não me der oportunidade, mimizento. Deus está esperando que você cresça, que você venha, porque hoje não sou eu mais que recebo o presente dos meus pais. Agora sou eu quem presenteio. Não é mais a minha mãe que me carregou durante muito tempo. Agora sou eu que, se precisar, eu carrego a minha mãe. Deu para entender? Ou seja, quando você atinge um grau de relacionamento com Deus na igreja, você para de vir na igreja apenas para ficar sentado, ouvindo e querendo, e Deus tem que me dar, e Deus tem que me abençoar. Agora você já vem para a igreja não apenas para receber alguma coisa, ou para falar, ou para ouvir alguma coisa de Deus. Você começa a entender: a partir de hoje, eu agora é quem cuido das coisas do Pai. É o Pai que precisa de mim agora. Aleluia. Entendeu? Se você perceber isso, você vai ver que é o principal objetivo da criança? Chamar a atenção. Repara uma criança para você ver, ela quer ser o centro das atenções. Ela cria problema para o pastor para dizer que ela resolveu. É a famosa criar crise para vender a cura. Ao invés, o problema não precisava existir, mas ele criou para poder dizer que resolveu. Não precisava. Mas o pastor, na hora do culto eu cheguei, o pastor passou por mim, irmãos. Outro dia eu mandei um vídeo para o pastor. Se você soubesse as preocupações que tem na cabeça de um pastor, enquanto ele está tomando um café na casa dele ou no trabalho, ele está preocupando com a cura, com o testemunho, com o fulano que parou de vir na igreja. Você não faz ideia a tensão que passa na mente de um pastor, principalmente antes do culto. É muito simples. Olha para o pastor Estevão antes do culto começar, antes dele pregar, e veja ele depois do culto. Não é a mesma pessoa. Por quê? Porque ele está aqui inteiro esperando para servir a igreja. Ele precisa receber algo para poder servir a igreja. Depois, Deus já extraiu dele tudo que Deus deu para ele. Ele está relaxado no final do culto. Deu para entender? Então aqui, menos. Diga para quem está do outro lado, diga assim: aqui, menos. Amém? É tempo de crescimento. Tem gente que olha, Deus às vezes não vai esperar uma pergunta de você. Deus vai esperar uma resposta de você. Deus não responde apenas perguntas, Deus responde respostas. Se eu cresço, então eu não venho para Deus para fazer um questionamento. Deus, eu vim no culto hoje para te dar uma resposta que o Senhor estava esperando de mim. Eu vim para dar um posicionamento. Quando você diz para o pastor, eis-me aqui, conta comigo, você está dando uma resposta para Deus. Você está dando um posicionamento para Deus. Você não pode pegar a chave do seu carro e dar para o seu menino que não tem uma carteira de habilitação, porque o carro que é bênção para você, na mão dele vai se tornar maldição. Porque aquilo que o homem não domina, pastor, vai dominar o homem. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está, diz a Bíblia, à procura. O Deus verdadeiro, aleluia,
está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Deus está à procura de pessoas para entregar. Levanta a sua mão, porque eu creio que Deus vai acelerar o nosso amadurecimento hoje. Deus está à procura de mãos levantadas e de corações abertos para entregar. Você não está entendendo? Deus está com pressa de te entregar o que Ele tem para te entregar. Ele só está esperando uma atitude sua. Então é o nosso tempo. Terceiro tópico e último. Diga comigo assim: o meu relacionamento, aleluia, com Deus. Diga: o meu relacionamento com Deus pode trazer, aponta para quem está ao teu lado, diga assim, a resposta. Diga assim: em dias que você espera há anos. Vamos para o texto que nós lemos. Penina e Ana. Diga comigo: Penina e Ana. Penina significa pérola, material. Ana significa graça, espiritual. Penina gerava, porque é mais fácil você gerar coisas materiais do que coisas espirituais. Naquele tempo, se Ana era estéril, era permitido, porque a semente, Eucana era um fazendeiro muito rico, ele precisava de descendência para a sua herança. Por isso que a Bíblia permitia. E naquele tempo, Penina gerava, mas Ana não gerava. E Penina zombava de Ana, como nós lemos, pelo que Ana chorava e não comia. Ana ficava muito triste, muito abatida, e Penina zombava. Está vendo? Eu tenho 10, você não tem nenhum. Aleluia. Eucana ficava no meio. E Penina, mesmo que ela tivesse 10, e naquela condição era muito triste, porque o valor de uma mulher se dava pela condição de gerar filhos ou não. Então imagine a tristeza de Ana. Zombava. Só que a inveja de Penina não era do que Ana tinha ou não tinha, era do que Ana era. Porque inveja, as pessoas não têm daquilo que você tem, as pessoas têm inveja daquilo que você é. Porque ter o que você tem, as pessoas, repare, se a pessoa tiver o que você tem, ela ainda vai continuar com inveja de você. Porque ela inveja não é o que você tem do lado de fora, é o que você tem do lado de dentro. Aleluia, ela inveja o que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te dou a chave do reino. E chave do reino, querido, é o que te faz brilhar. Ou seja, por que dá tudo certo para ele e para mim não dá certo? Porque ele entendeu quem ele é e ele tem a chave do reino. E chave tem dois poderes, diga comigo assim, um para abrir e um para fechar. Aleluia, Jesus diz: o que ligares aqui será ligado lá, e o que desligares será desligado lá. Então preste atenção, as pessoas invejam o brilho que você tem dentro de você. Isso elas não conseguem alcançar. Penina sabia disso. E aí, por detrás disso tudo, o que Ana não sabia era que Deus estava por detrás da perseguição de Penina. Pergunta para mim por quê? Porque, ora, vamos tentar inverter rapidamente. Se Ana e Penina fossem amigas, Júnior, miguxas, Penina com 10 filhos, Ana sem nenhuma, Penina ficar ali alisando o cabelo de Ana e dizendo: não, Ana, calma, aqui está a sua miguxa, conta comigo para o que deve ir aqui, calma, isso acontece mesmo, mas olha, Deus tem um propósito em tudo, calma o seu coração. E Penina obrigaria Ana a viver e a ficar no conformismo. E às vezes, creia nessa palavra que eu vou dizer agora, diante de Deus eu te entrego essa palavra aqui. Às vezes você precisa muito mais de um inimigo do que de um amigo. Porque quem trouxe Ana para o altar para chorar foi a inimiga Penina. Então Deus está, o que você anda no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, o que você não sabe, essa pessoa que está te perseguindo aí fora, o que você não está sabendo, ela está sendo usada por Deus para te empurrar para o altar do Deus verdadeiro. Visão espiritual, você precisa disso. Ora, se elas fossem amigas, Eucana, eu li aqui, Eucana, pastor, tentou
fazer o papel dos filhos de Ana. Ana tinha um desejo muito profundo. Tinha um desejo muito profundo de ter filhos. Eucana chega para ela e fala assim: ô Ana, ô Graça, você não me aceita no lugar dos seus filhos, não? Não sou eu melhor do que os seus filhos, não? Talvez você não prestou atenção, mas tem muitas pessoas que estão te rodeando, que estão fazendo com que te auxiliam, mas só você e Deus, e Ele está aqui essa noite, só você e Deus sabe aquilo que é o desejo mais íntimo do seu coração. A Bíblia diz, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará, não é o seu desejo exterior, o desejo do seu coração. Então diga para quem está dizendo assim: Eucana, diga assim: Eucana, não substitui Samuel. Para a gente orar, entenda, Ana demorou 24 anos. Quantos anos? Não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro que ela veio até o altar do Senhor e chorou abundantemente. Pergunta para mim por quê? Porque durante muito tempo Deus, de relacionamento, estava esperando um amadurecimento para gerar fruto. Por quê? Porque toda aliança e todo relacionamento, ele vai gerar resultado. Tem pessoas aqui que talvez casaram e não tinha nenhum lote, não tinha lugar para morar, já casaram e moraram de aluguel, mas hoje você está na sua casa própria, não tinha móveis, mas hoje você tem. Por quê? Porque toda aliança, ela vai gerar resultado. Amém? Enquanto Ana, qual que era o pensamento de Ana? Bom, eu quero engravidar, porque a hora que eu engravidar eu vou me vingar de Penina. Penina vai ver comigo. É assim que a gente faz, irmão. A gente não espera o propósito, a gente quer vingar da pessoa. Enquanto o foco dela estava em Ana, ela demorou 24 anos. No dia que ela entendeu que a resposta dela era no altar, a ficha dela caiu e ela não veio pedir Deus, ela veio dar uma resposta para o Deus verdadeiro. Quando ela chega no altar e se declara em lágrimas, querido, diz a Bíblia que o Deus responde. Coloca para mim rapidinho, Tiaguinho, versículo 17, 18 e 19, e eu entrego a palavra. Preste atenção. Então lhe respondeu Eli, o sacerdote: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Próximo. E disse ela: se ache graça a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. 19. Levantaram-se, pois, de madrugada e adoraram ao Senhor perante o Senhor, e voltaram e chegaram na sua casa. Entenda isso aqui: a Ramá. E Eucana coabitou com Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Entenda, não foi o fato de coabitar com ela que fez Ana engravidar, porque coabitar com ela, ele está coabitando tem 24 anos. Mas enquanto Deus é o Deus, levanta a sua mão, que aquilo que você permite que Ele ponha a mão, Ele faz. Enquanto o homem está colocando a mão, ele não faz. Aleluia. Mas se você colocar na mão dele, Ele vai agir e Ele vai lembrar de você essa noite. Entenda isso. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Querido, preste atenção nisso aqui, para a gente fazer uma oração. Dos 10 filhos de Penina, de todos os 10, ninguém que está aqui, aleluia, sabe o nome de nenhum dos 10 filhos de Penina. Por quê? Porque aquilo, entenda o que é propósito, aquilo que é gerado aleatoriamente, materialmente, humanamente, não faz efeito neste tempo. Não tem peso, não tem essência. Por isso que Deus está em busca de uma igreja que não é uma igreja gerada num mundo de emoções, não é uma igreja gerada no pula-pula, no grita-grita, não. Uma igreja que é gerada em lágrimas e no altar do Deus verdadeiro. É uma igreja que permanece.
é uma igreja que profetiza e é uma igreja que será conhecida mundialmente. Eu não sei o nome de nenhum filho de Penina, mas Samuel eu conheço. Foi o primeiro juiz na terra. Ele que estava lá como juiz, ele acumulava 3 funções: juiz, sacerdote e profeta. Então creia e guarde esses 3 pontos. Você precisa, o seu relacionamento com Deus precisa revelar quem você é. Você precisa amadurecer. E você precisa, o seu relacionamento precisa gerar frutos. Coloca a sua mão no seu coração por 1 minuto. Em nome de Jesus. Só um pouquinho, por favor. Isso. Por favor, só um. Meu Deus. É a minha oração, Pai. A tua palavra, ela foi içada no mundo espiritual e trazida para esse mundo aqui, Senhor. Significa que ela é a semente e ela já tem legalidade para prosperar na vida dos teus filhos. É uma noite, é uma campanha que vai marcar a história desta igreja. E a minha oração, Pai, é que a partir de hoje nenhum de nós saiamos daqui da maneira como entramos. A minha oração, Pai, é que nós tenhamos um relacionamento a ponto de sermos revelados quem somos, de amadurecermos e de gerarmos frutos diante do Senhor e da sua presença. Eu declaro e abençoo a tua igreja no poder do nome de Jesus Cristo. Só quem acredita e toma posse, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.